O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou ao Supremo Tribunal Federal a intenção de fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. É uma apuração da analista de política Thaís Arbex. Na quarta-feira, Cid esteve no STF e foi recebido pelo juiz auxiliar Marco Antônio Vargas, que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O juiz auxiliar recebeu um documento chamado Termo de Intenção, no qual o ex-ajudante de ordens da Presidência da República manifesta formalmente a disposição em fechar um acordo. A viabilidade da delação ainda depende de aval do Ministério Público Federal e de homologação por Alexandre de Moraes. O advogado César Bittencourt, responsável pela defesa de Cid, foi procurado pela CNN, mas não retornou às tentativas de contato. E a gente traz essas informações aqui para uma rodada rápida de análise aqui no Arena sobre um fato que agora, Pedro, vou começar contigo, de toda essa expectativa que havia em torno de Mauro Cid, do que ele poderia ou não falar e colaborar com essas investigações, dá um passo além, ainda é um passo, não dá para a gente dizer que esta delação de fato ou esta colaboração, ainda a ver quais os termos que foram colocados nesse documento, mas é mais um ingrediente que vira um componente político importante nessa investigação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito principalmente às joias que ele recebeu como presidente da República. É um episódio com muitas idas e vindas. Da última vez o Cid assumiu a culpa, disse que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Agora os bolsonaristas estão na expectativa para ver se ele vai manter essa versão daqui para frente, fazendo uma delação, ou se ele vai implicar o ex-presidente e a ex-primeira-dama no esquema das joias. Então, esse próximo passo vai ser muito definidor também para o futuro do bolsonarismo e para a narrativa do Bolsonaro em relação a essa questão das joias. Amanda, queria te ouvir um pouco também, enfim, você tem uma experiência grande como jornalista de investigações, de entender como funcionam esses meandros dessas apurações. Mais um gesto, e a gente percebe que, me corrija se eu estiver errado, se não é essa a sua impressão, mas que a estratégia de defesa de Mauro Cid tem sido justamente trabalhar com esses sinais públicos que ele dá e o quanto que isso pode ter de repercussão jurídica e principalmente política. Sim, pois é, Yuri, a gente estava aqui na sexta-feira falando exatamente sobre isso, porque foi mais um dia em que o advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, ele voltou atrás no posicionamento dele. Isso é uma atitude recorrente dele. Ele costuma falar uma coisa, depois fala uma outra, é como se fosse um balão de ensaio que, enfim, vai medindo a temperatura para ver como que as pessoas, como é que o entorno reage a tudo isso, né? Agora, o que a gente pode esperar é que essa delação, caso ela seja realmente concretizada, que, assim, ele tem a intenção, né? Agora cabe ao Ministério Público Federal dar uma palavra também sobre isso e cabe ao Supremo também autorizar ou não essa delação. A gente tem que esperar, a gente pode esperar dessa delação algumas novidades sobre o caso, porque o próprio nome do cargo dele, ajudante de ordens, denota que ele tinha, sim, um grande envolvimento com o ex-presidente Bolsonaro ali. Ele ajudava em tudo que ele podia ali nas atividades da presidência. Então, se o Bolsonaro não passou ordens para ele vender as joias ou tudo mais que está sendo investigado ali, é importante que ele explique o que de fato aconteceu, porque supostamente ele estaria ou descumprindo ordens ou fazendo coisas à revelia do presidente, o que é uma situação totalmente anormal. A gente, com certeza, está muito curioso aqui para saber qual que é a verdade, né? Vamos ver se eles contam sobre isso na delação. É isso. Relembrando que essa informação foi confirmada pela nossa analista de política, Thaís Arbex, direto de Brasília. Poit, é inevitável a gente pensar, quando se fala em delação, em tudo que a gente viu ao longo dos anos de Operação Lava Jato. Queria uma avaliação tua do quanto há uma expectativa em torno dessa delação e do quanto há de cuidados para que essa delação não corra o mesmo risco de outras delações, de não terem
uma substância ali de prova, se há um cuidado maior das autoridades que estão investigando para que só aceitem essa delação, porque da parte de CID parece haver todo o interesse de dizer, eu não quero colaborar para reduzir pena, para tentar um relaxamento ali de muitas punições que ele muito provavelmente vai ter diante do que ele já tem dito, já tem confessado e do que já foi levantado de informações a respeito das atitudes dele. Mas queria uma avaliação tua do quanto, no seu olhar, vai haver um maior cuidado para só, de fato, homologar esta delação com muita substância nas provas que ele puder apresentar. Yuri, você leu a minha mente a hora que você fez esse comentário, porque eu fiquei pensando aqui em tudo que está acontecendo no Brasil essa semana, o fato do ministro do STF anular, né, a validade ali das delações da Lava Jato, dos executivos da Odebrecht, e todo mundo incrédulo com isso, ainda sem entender. Eu pedi, pessoal, me expliquem, mandem aqui direct, conversem, por que anulou? Difícil de achar alguém com explicação plausível, depois, inclusive, dos fatos concretos que aconteceram, operações estruturadas, os caras confessaram, entregaram dinheiro. Então, como é que anula, né? A gente fica pensando que parece que delação premiada só vale quando lhe convém. Será que essa vai valer? Será que essa pode ser anulada no futuro? Então, a gente gera uma insegurança jurídica de tudo quanto é lado no Brasil. O melhor comentário aqui que eu recebi de ontem para hoje, aqui, depois da nossa fala sobre o que aconteceu em relação ao Odebrecht e Lava Jato, é que no Brasil, até o passado é incerto. E é recorrente essa frase. É recorrente com impostos, é recorrente com crime, é recorrente... Mas é bandido que sai da cadeia, é imposto que é cobrado retroativo, é delação que não vale. Agora já estão falando que vai ter que devolver o dinheiro da Lava Jato com juros para aqueles caras que foram presos. Como é que vai ser essa delação do CID? Então, muito objetivo, essa foi a minha análise em relação à sua pergunta, Yuri, sobre o cuidado que vão ter com essa delação, mas eu não acredito, mas qual que é o cuidado que vai ter diferente do que teve? O STF ainda tem que homologar, né? A Amanda disse bem, isso aí foi um acordo com a Polícia Federal autorizou, negociou, agora o STF vai homologar? E o próprio Ministério Público tem que ser ouvido também, quer Sim, dizer, tem uma série de etapas. Tem que autorizar, né? Agora vamos ver se essa aí vai valer ou não. E sobre o Mauro Cid, que fale a verdade. E se tiver alguma implicação para o presidente Bolsonaro ou para quem for, que arque com a responsabilidade, ponto final. Não tem como as pessoas... quando eu critico... Aqui o Brasil está tão acirrado, tão polarizado, Amanda, né, que até eu esqueci de comentar um negócio. Tem muita gente que não foi para a rua hoje, até de centro ou de direita, porque se for para a rua, o amigo dele de direita, lá, petista, lá, comunista... Então, pelo amor de Deus. Então, quando eu critico aqui o governo que está aí, o pessoal fala, está passando pano para o mito. Mas não tem o político de estimação, não. Se o Bolsonaro tiver culpa no cartório, aliás, só para lembrar, né, falamos aqui da comemoração da virilidade dele, que foi um negócio vexatório no outro 7 de setembro, de todos os absurdos que ele falou, ele que pague. Agora, para concluir, o advogado do CID, você falou um pouco, né, mano? É um cara curioso. Tal de César Bittencourt, eu estava até puxando aqui. Um dia ele chegou e falou assim, eu sou caro, hein? Eu não cobro barato não, próximo de milhões, né? Não vou falar valores. Rapaz, mas que cara excêntrico, diferente. Então, outro dia ia sair na capa de uma revista, lembra? O Cid vai falar. Não, aí não vai falar mais. Agora o Cid vai. Será que vai? Será que não vai? E só mais uma pergunta, como você encerrou um quadro lá com uma pergunta, Yuri, vou me arriscar assim. Cara, se ele cobra milhões, quem está pagando o advogado do CID? Não sei. Fica a pergunta no ar aí para vocês. Ô Magno, o Poit tocou num aspecto que é justamente esse ceticismo que uma parcela da sociedade tem em relação, e uma parcela significativa da sociedade tem em relação ao funcionamento do judiciário, das investigações. E aí, quando né, acaba inevitavelmente fazendo... os julgamentos são feitos conforme a própria paixão. Se é contra o meu adversário, eu topo. Se é a favor do meu adversário, eu fico bravo.
Queria te ouvir um pouco do quanto as nossas instituições judiciais e de investigação estão aprendendo com os seus avanços, ou se não, ou se ainda é preciso ter esse ceticismo e manter ali um cuidado muito delicado em relação a como esta investigação das joias estão sendo conduzidas. Yuri, acho importante mantermos o nosso ceticismo. Eu não duvido que os jornalistas tenham, de fato, confirmado essa informação da disponibilidade do Mauro Cid de fazer a delação com o time de defesa do Mauro Cid. Mas, como a Amanda muito bem lembrou, o time de defesa do Mauro Cid não é muito firme nas suas decisões. Me parece que eles estão buscando uma forma de trabalhar melhor a defesa do Mauro Cid. O Mauro Cid teve uma atuação, no mínimo, bastante desleixada até agora, enquanto estava atuando como ajudante de ordens. Se meteu em questões absolutamente complicadas e de forma desnecessária. Essa complicação aconteceu. Você vai se meter com falsificar um documento de vacina que o próprio beneficiário da falsificação vai negar que ele tomou a vacina. Você vai tentar vender joias, fala para o seu pai tentar vender, tira a foto, aparece. A situação do Mauro Cid é muito complicada, então eu até entendo porque a defesa deles parece ficar indo e voltando, porque eles estão procurando um ângulo possível para se defender do Mauro Cid. Sobre as nossas instituições, o Brasil vai precisar de décadas para que o Poder Judiciário se livre das desconfianças de atuação política. Se hoje nós temos 2 grandes polos políticos no Brasil, nenhum desses polos políticos está satisfeito. É verdade que algumas atuações, por exemplo, as delações premiadas, podem ser uma grande forma de se levantar a verdade numa investigação criminal ou então uma forma de chantagear aquele acusado. Depende da sua visão política e de quem está sendo arguído pela justiça, qual dessas definições você vai atuar. Não me parece que hoje o Poder Judiciário agrade a ninguém. Por quê? De um lado, tem-se a percepção de que o Judiciário poderia ter sido mais firme com o Bolsonaro, poderia ter sido mais firme com o entorno do Bolsonaro, com aquela atuação do bolsonarismo, principalmente quando eles começam a falar da subversão da ordem democrática, e do outro lado, há um ressentimento, principalmente depois que Lula teve sua pena anulada e que não beneficiou de forma alguma, não se beneficiou de forma alguma da decisão dessa semana do ministro Toffoli, que talvez numa reflexão a respeito da sua própria atuação durante a Operação Lava Jato, passou em muito do razoável ao comentar as atuações da Operação Lava Jato, fazendo com que a parte direita do nosso espectro político também passasse a acreditar que a justiça age com motivações políticas. Então, ainda teremos algum tempo até que o Poder Judiciário seja visto pela legislação como um poder que age de forma justa, e eu atribuo isso a cada vez maior exposição de membros do Poder Judiciário no debate público, na mídia, comentando assuntos correntes, e pelo envolvimento cada vez maior da justiça, dos atores da justiça na vida política do Brasil. Amanda, você queria fazer um complemento e queria também já jogar para você com uma outra questão, tentando também sintetizar um pouco. Bem ou mal, uma mudança de paradigma que a gente já consegue perceber nessas investigações, seja da Operação Lesa Pátria, seja nessas investigações diretamente envolvendo Mauro Cid, um termo que ficou muito falado, que é a espetacularização. Me parece que, de fato, isso, pelo menos, há um cuidado maior. Se tem menos exposição das pessoas antes delas estarem, de fato, indiciadas, denunciadas e depois, eventualmente, condenadas, parece haver um cuidado maior. A questão é o quanto isso é definitivo, perene, ou se isso é só no atual momento. Pois é, enquanto se está no holofote ali, tudo parece que corre mais rápido, continua
tem mais atenção ali, enfim. Uma curiosidade é que, por exemplo, o Michel Temer, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, eu sei, mas ele... Você vê, não foi combinado, mas a Amanda só joga isca pro nosso público. Mas é bom. Isso eu tô apressadinha. Mas é porque ele foi citado nas delações, né, da Odebrecht. Sim. E isso, possivelmente, vai impactar ele também. Assim, é claro que essa decisão que o Toffoli publicou essa semana, ela não automaticamente libera todo mundo e tudo mais, mas abre esse caminho, esse caminhão, na verdade, para cada defesa ir lá e pedir uma revisão, fazer um recurso pedindo a revisão do processo e tudo mais, e que provavelmente vai resultar nisso no final, né? Muitas e muitas dessas decisões aí vão ser revistas. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que o Vinícius comentou um pouco antes, sobre por que isso está acontecendo agora, né? Não estou explicando a decisão, mas sim colocando um ponto a mais, que eu participei da cobertura da Vaza Jato, trabalhava no Intercept antes, e vi as mensagens ali e tal, que essas mensagens que são da operação spoofing, elas justificaram a decisão do Toffoli agora. E existiam mensagens dizendo que os procuradores, que as pessoas que estavam envolvidas com aquilo, carregavam o sistema que tinha essa parte financeira da Odebrecht em sacola de mercado. Também tinha algo que era feito por fora da maneira legal e formal de ser feita. Então, assim, é justo se questionar se como que é o termo que eles falam sobre a conduta da prova? Eu esqueci o termo que o Toffoli usa. Peraí, porque eu lembro a questão da custódia, né? A cadeia de custódia acho que era isso, mas eu já pego aqui para dizer certinho. Que quer dizer mais ou menos como eles obtiveram e guardaram essas provas aí, se elas são boas para serem usadas ou não, né? O Toffoli disse que elas são imprestáveis. Enfim, sem entrar no mérito se elas realmente são verdadeiras ou não, está certo que existe um possível questionamento que agora os ventos políticos mudaram bastante, né? Então, vamos relembrar um pouquinho. O Toffoli, em 2018, ele negou um recurso que a defesa do Lula mandou para que ele fosse solto. Toffoli, que foi indicado por Lula lá atrás, ele era advogado do PT. Ainda assim, ele tomou várias decisões que eram contrárias ao PT, aos interesses do PT, inclusive essa. Inclusive, várias outras que foram muito criticadas pela militância ali, pelos petistas mais leais, enfim. Agora, Lula voltou a ser presidente e, desde o começo do ano, existe essa tentativa de aproximação entre eles aí, e que é muito incomum para o Toffoli ter um voto tão incisivo como o que ele fez essa semana, e que ele falou de um erro histórico, a prisão do Lula. É a primeira vez que ele se posiciona de uma maneira tão enfática sobre isso. Então, eu sei que o judiciário deveria ser imparcial, mas não é, tudo é política, né? E agora esses ventos da política estão soprando nessa direção, que levou para esse caminho aí. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Mano, se puder só complementar, o Pedro... Que a gente vai girar aqui, e só para eu não ficar devendo a informação, o termo é cadeia de custódia. Pois Obrigada. Porque o Pedro está aqui no direct, cadeia de custódia da prova. Obrigado ao Pedro obrigada. também. E o Pedro estava me criticando, falou, rapaz, você tem que aprofundar, você não leu a decisão do Toffoli. Está aqui, a Amanda já se adiantou e disse ali que as provas foram levadas em sacolinha de supermercado. Mas, gente, outro dia eu falei para o Tardelli no Grande Debate, eu pergunto para você, aqui eu estou só lançando pergunta para mim sem resposta, né? Desde quem paga o advogado do Cid, né? Se alguém souber, me manda no direct, até o seguinte, não sou advogado, vocês podem me criticar o quanto quiser pelo que eu vou falar. O cara foi pego, bandido, foi pego, confessou, acharam dinheiro e tal, só que, né? Trocou mensagem o Moro com o Dallagnol. Só que levaram a prova numa sacolinha de supermercado e não era na sacola lacrada da Polícia Federal. Mas todo mundo viu, foi preso, o cara falou. Então solta porque não vale desse jeito. É duro, né, Mamanda? Se isso fosse feito em 2016, 2018, não sei o quê, o Estado seria diferente, com certeza. Mas duro, como é 2023... Olha lá. Desculpa a polêmica aqui, não, mas... claro que tem Tem toda a justificativa jurídica para isso. Exato, é isso. Tem uma série de outras questões aqui, sem querer alongar muito, até para a gente continuar nos nossos assuntos. Mas a grande questão é essa. Uma coisa é a pessoa
confessar os seus crimes, outra coisa é imputar a outros os seus crimes, e a questão é conseguir comprovar e fazer dentro do devido processo legal, e isso é que acabou entrando em discussão. Só para complementar esse tema Para aqui, complementar bem rapidamente. mesmo, bem rápido, porque agora Eu mandei algumas mensagens aqui para bolsonaristas para saber a repercussão que eles estavam achando disso. Está todo mundo no escuro, ninguém sabe de nada, um clima de muita apreensão, porque é uma caixinha de surpresas. E vai ser motivo da gente trabalhar ao longo deste feriado aqui.